Boa tarde, amados irmãos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui convosco e partilhar esses momentos de reflexão, de estudo da palavra do nosso Deus. A Bíblia é carta do amor do nosso Pai, dirigida a todos nós, seus filhos, de modo a podermos conhecer a sua vontade e vivermos vidas que estejam de acordo com a sua vontade e o seu caráter também. Então, hoje vamos continuar o nosso estudo, refletindo sobre o texto que se encontra no capítulo 7 de Mateus, parte final do Sermão do Monte. Portanto, é bom sempre relembrar este facto que o Sermão do Monte cobre 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus. Então nós já estamos no último capítulo deste sermão, onde o Senhor Jesus vai tratar de questões finais do seu discurso, e neste capítulo 7, sobretudo, falando do discernimento que é necessário para vivermos uma vida equilibrada. Portanto, é um capítulo tremendo que nos impulsiona a fazer escolhas sábias, escolhas certas e a tomar também decisões certas, sobretudo em relação ao nosso relacionamento com Deus. Portanto, temos que avaliar as circunstâncias, temos que saber avaliar tudo na nossa relação com os outros, mas também temos que ter a capacidade e discernimento espiritual para distinguir o verdadeiro do falso ensino. Temos que fazer uma autoavaliação da nossa própria espiritualidade para ver se estamos de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, se a nossa espiritualidade está de acordo com os padrões bíblicos, e assim então estaremos precavidos, portanto, enquanto vivemos aqui, para não sermos surpreendidos mais tarde com o desconhecimento do Senhor em relação à nossa própria vida e à nossa fé, não é? O sermão termina de uma forma dramática, dizendo que muitos virão, ou muitos aparecerão naquele dia, dizendo a Deus: olha, nós fizemos isto e aquilo em teu nome, e irão ouvir aquela resposta tremenda da parte do Senhor, dizendo: apartai-vos de mim, não vos conheço. Portanto, isso é um alerta para todos nós, para, enquanto vivermos aqui, sermos capazes também de avaliar a nossa espiritualidade diante de Deus, através daquilo que a Bíblia ensina, visto que a Bíblia é o padrão infalível que mede, portanto, a nossa espiritualidade saudável. Portanto, a orientação que nós vimos aqui no capítulo 7, nós já vimos isso no estudo passado, este princípio que o Senhor Jesus estabeleceu aqui, e é uma ordem, está no imperativo, onde ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, o princípio é: não julgueis. E nós já analisamos esta ordem que o Senhor dá aqui, aliás, uma proibição, não é? É um imperativo negativo, de modo a chamar a nossa atenção para que não exercêssemos um juízo definitivo e condenatório em relação aos outros. Portanto, este é o princípio que deve coordenar qualquer tipo de avaliação que nós venhamos a fazer sobre a realidade que nos circunda e também sobre as outras pessoas com quem nós lidamos. Portanto, esse é o princípio, e o Senhor diz para quê? Porque é que nós não devemos fazer isso? Para que não sejamos julgados, ou seja, com o mesmo padrão, com o mesmo rigor e com os mesmos critérios. Aliás, o versículo 2 acaba por explicar isso mesmo. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Portanto, o Senhor está a dizer: em princípio, nós não devemos fazer um julgamento final e condenatório, porque nós não temos todos os dados, todas as variáveis que nos capacitem a fazer um juízo definitivo e até estabelecermos uma condenação diante daquela nossa avaliação. E se nós fizermos isso, então temos que ter em mente também que o mesmo critério será usado contra nós. Quando nós formos julgados diante de Deus, então o mesmo padrão
de julgamento que nós tivemos e exercemos em relação às falhas dos outros, será o mesmo critério também a ser aplicado em relação a nós. E nós também já vimos no estudo passado que esse tipo de proibição tinha a ver exatamente com esse julgamento definitivo e condenatório. Essa é uma matéria que cabe a Deus, porque só Deus tem um conhecimento geral de tudo e só Ele tem, portanto, a última palavra de julgamento que levará ou não à condenação de alguém. Portanto, essa matéria ultrapassa-nos como seres humanos que têm uma compreensão e uma visão parcial da realidade. E para explicar isso, ele então acaba por usar uma ilustração aqui, que nos leva necessariamente ao segundo ponto que ele tinha em mente quando estabeleceu aquele princípio. Ou seja, para além de não julgarmos pelo facto de não termos todas as variáveis, tanto todos os elementos que nos habilitem a fazer um juízo completo e definitivo, o segundo elemento é que nós próprios também somos falhos nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Portanto, isso nos deve levar à humildade de não sermos precipitados em fazer julgamento em relação às outras pessoas. Então, os versículos 3 a 5 acabam por explicar um pouco o segundo ponto ou o segundo elemento que o Senhor Jesus tinha em mente quando proibiu este julgamento categórico e definitivo. Então, vamos ler os versículos 3 a 5 que explicam isso. Ele diz assim: E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Então ele usa aqui a ilustração, que é uma espécie de ironia. Só que na Bíblia nós vemos que, com muita frequência, essa figura de linguagem que é a ironia, e nós sabemos o que é dizer uma coisa quando estamos a afirmar o contrário, só que a Bíblia usa muito a hipérbole. Não é? A figura mais usada na Bíblia é hipérbole. E hipérbole significa exagero, ou seja, fazer uma comparação de um modo extremo, levar a comparação ao extremo, ao limite, que quase pode soar ao absurdo. Não é? E isso era um método usado pelos rabis, pelos mestres, para criar impacto naqueles que estavam a ouvir uma instrução dada por um desses mestres. Desta forma, então, a mente das pessoas era captada e a sua atenção também para o ensino que, portanto, estaria subjacente a essa comparação extrema. Então o Senhor diz assim: como é que tu reparas no argueiro do outro quando tu próprio tens uma trave que te impede de ver? O argueiro significa uma palha, não é? Uma parte minúscula. Aquelas partículas tão pequenas que saltam quando, por exemplo, se corta a madeira. Quando se serra a madeira, então caem aquelas partículas praticamente pó, que às vezes, por serem tão leves, facilmente com o vento pode entrar na vista e provocar um incômodo, não é? Porque a nossa vista, o nosso olho, é o órgão mais sensível que nós temos, não é? Um dos órgãos sensoriais mais sensíveis. Então, qualquer partícula, por minúscula que seja, pode provocar um incômodo. E o Senhor Jesus está a dizer o seguinte: como é que alguém pode ser capaz de ver o argueiro, ou seja, uma partícula minúscula, que precisa de uma aproximação, e nós, para ajudarmos alguém que tem uma coisa, ou um bichinho pequeno que entrou na vista, nós temos que aproximar o nosso rosto, a nossa visão, para tentar encontrar aquela partícula tão minúscula. E o Senhor Jesus Cristo está a dizer: como é que nós podemos achar que estamos em condições de ajudar a outra pessoa e tirar um incômodo que está na vista da outra pessoa, quando a nossa própria vista ou o nosso próprio olho tem à frente uma trave, uma viga, não é? Portanto, um tronco, uma parte de um tronco grande. A ideia aqui portanto, da trave é mesmo uma viga de madeira. Portanto, como é que isso é possível? Então, por outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está a mostrar a impossibilidade dessa tentativa de ajudar a outra pessoa quando nós próprios temos um problema maior que nos impede, primeiro, de ver e também que nos incapacita necessariamente de ver o que está na vista do outro, da outra pessoa, que tem uma partícula tão minúscula.
E o versículo 4 ainda, portanto, desenvolve esta comparação, dizendo: ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho e eis uma trave no teu olho. Ele diz então, como é que alguém que está nessas condições irá pensar, ou pode pensar que está capacitado ou capacitada a ajudar a outra pessoa, a resolver o problema da outra pessoa, quando o problema que ele próprio tem é maior do que o problema que aquela outra pessoa está a enfrentar. Não é? Como tirar, portanto, o argueirozinho, o iscozinho que está no olho da outra pessoa, quando a nossa própria vista está tapada com uma trave, com uma viga. Então o Senhor está a mostrar que há uma impossibilidade aqui. Ou nós não estamos a ser sinceros, ou nós estamos mais preocupados em corrigir o erro da outra pessoa, ou em condenar, ou em julgar a outra pessoa, ou nós, então, não estamos a encarar o real problema que nós temos. Portanto, o Senhor acaba aqui por explicar um pouco o tipo de julgamento que ele estava a proibir. É aquele julgamento hipócrita, não é? É aquela atitude de predisposição em reparar no erro ou na falha da outra pessoa e que presta menos atenção nas nossas próprias falhas. Essa é uma atitude que era comum entre os fariseus. Por isso é que com muita frequência eles foram atacados pelo Senhor Jesus Cristo e chamados mesmo de hipócritas. E é exatamente o que ele vai ensinar aqui no versículo 5. Diz ele: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então o Senhor Jesus Cristo está a dizer, é uma hipocrisia, é uma infantilidade e é uma falsidade a alguém que tem a vista tapada por uma trave, por uma viga, achar que está em condições de ver aquela partícula tão minúscula no olho, na vista da outra pessoa. Não é? Isso é hipocrisia pura. A atitude correta seria, bom, eu vou resolver o problema maior que eu tenho, tirar a trave, e assim que a minha visão, a minha vista ficar limpa, desobstruída, então assim serei capaz de ver a partícula tão pequeníssima que está, portanto, no olho da outra pessoa. Esta é a atitude correta. Agora, tentar resolver o problema da outra pessoa, tentar fazer uma avaliação da situação da outra pessoa, quando nós próprios temos uma situação maior ou de maior gravidade, isso demonstra que nós somos hipócritas e estamos a agir com hipocrisia, como é óbvio. E é bom clarificar aqui essa expressão que o Novo Testamento usa, e sobretudo o Nosso Senhor é que usou com mais frequência essa expressão hipócrita. Hipócrita vem da palavra, portanto, do termo grego hipócrites, que significa por detrás da máscara, ou alguém que se oculta por detrás da máscara, ou alguém que age como um ator. Era muito frequente nos teatros gregos as pessoas que representavam várias personagens usarem máscaras. E quando um ator usava uma máscara de alguém, de uma personagem qualquer, saía, portanto, por detrás das cortinas, vinha um público, representava aquela personalidade. Quando terminava, voltava atrás do véu, neste caso, e mudava de máscara para vir a representar uma pessoa diferente. Então, os atores eram chamados de hipócritas. Portanto, eles eram hipócritas nesse sentido. Só que com a evolução da língua, como as palavras têm significados diferentes, ou vão mudando, ou vão se adaptando também no decorrer dos anos, essa palavra veio adquirir uma dimensão mais moral, digamos assim, mais ética. Portanto, hipócrita aqui, no Novo Testamento, é alguém que finge ser aquilo que não é. Portanto, assim como o autor usava uma máscara para representar uma pessoa diferente, um papel diferente, então os hipócritas, neste caso, são as pessoas que tentam dar uma imagem daquilo que não são de facto, para enganar as outras pessoas. E o Senhor Jesus Cristo está a dizer exatamente isso, aplicado ao nosso estudo, ao nosso tema aqui. Qualquer pessoa que não vê os seus próprios problemas, os seus próprios conflitos, as suas próprias falhas, que muitas vezes são maiores
do que as falhas das outras pessoas, mas age com alguma precipitação para julgar, para avaliar, para estabelecer uma sentença final sobre as falhas das outras pessoas, portanto, está a agir como um hipócrita. Portanto, está a assumir um papel superficial de um ator que não corresponde àquilo que a pessoa é. No fundo, está a ser um artista, a ser alguém que apenas está a representar, mas não está a assumir a sua realidade na sua essência. E isso é gravíssimo. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está a aconselhar-nos a evitar a todo custo. Portanto, ele diz que não devemos ter essa atitude. Primeiro temos que tentar resolver o nosso problema. E nós temos muitos problemas. Nós reconhecemos as nossas falhas. Há coisas que nós sabemos sobre nós que as outras pessoas não sabem. E por isso mesmo nós tentamos agir como atores, fingindo ser aquilo que não somos, né? Usamos uma linguagem diferente, tentamos nos comportar diante das pessoas de forma diferente, portanto tentamos fazer tudo o que esteja ao nosso alcance para darmos uma imagem diferente, uma imagem melhor do que aquela que nós, de facto, aquela que representa, de facto, aquilo que nós somos. Então Jesus mostra que isso não deve acontecer. E ele aconselha as pessoas a não agirem assim. Porque a hipocrisia não só ilude as outras pessoas, não só engana as outras pessoas, mas acaba por ser também um auto-engano. Porque nós sabemos que não somos aquelas pessoas que tentamos fazer parecer diante dos outros. Então o Senhor diz que primeiro o que nos convém fazer é refletirmos sobre a nossa vida, analisarmos a nossa vida e com toda a humildade, portanto, confessarmos os nossos pecados, as nossas falhas e vivermos uma vida que esteja de acordo com os ensinos da Palavra de Deus, e só assim então estaríamos qualificados para ajudar as outras pessoas também a resolver os seus problemas. Portanto, antes de nos precipitarmos em julgar as outras pessoas, primeiro devemos fazer uma autoavaliação sincera e profunda. E essa é a lição que o Senhor Jesus Cristo nos deixa aqui. De facto, devemos guardar este princípio e pedir a Deus que nos dê essa capacitação de autoavaliação. E Deus faz isso através da sua palavra, através das suas orientações que nós encontramos na Bíblia, através da ação do Espírito Santo na nossa própria consciência, de modo a levar-nos a uma autoanálise, a uma reflexão, a uma introspeção, e quando nós o fazemos com toda a sinceridade, nós veremos que temos muitas falhas. Então a nossa maior preocupação será em tentarmos viver uma vida que esteja de acordo com a vontade de Deus, nos humilharmos diante de Deus em arrependimento, do que estarmos precipitados ou sermos precipitados em julgar as outras pessoas. Que Deus guarde o nosso coração, que Deus nos ajude de modo que em cada lição, em cada aprendizagem, em primeiro lugar, procuremos aplicar a palavra à nossa própria vida. É isso que é mais importante. A Bíblia sempre incentiva a fazermos a autoanálise. Examine-se cada um. Não é? Não devemos começar com o desejo, com a intenção de examinar os outros. Primeiro tem que ser a autoanálise. Analisar a nossa própria vida e ver qual é o estado da nossa espiritualidade e da nossa relação com Deus. Então, assim, nos humilharmos diante de Deus e buscarmos a sua força e também a sua capacidade para, então, desta feita, ajudarmos aqueles que estiverem a passar por dificuldades. Que Deus permita que esse ensino esteja bem no centro dos nossos corações para não sermos condenados. Que o Senhor nos abençoe, que nos ensine e que nos dê a capacidade de evitarmos a hipocrisia, a precipitação em julgar os outros, antes, pelo contrário, a fazermos a autoanálise, a procurar tirar primeiro a trave que nos impede de ver, e assim estaremos em condições de ajudar aos outros também que estiverem em algum momento de falha na sua vida. E haverá assim uma correspondência. Primeiro,
uma autoanálise e uma mudança do nosso coração, e só depois então a análise que podemos fazer dos outros e ajudar essas pessoas também a mudarem a sua atitude, o seu comportamento, as suas motivações e as suas ações também. Que Deus nos abençoe ricamente e que essa palavra possa ficar bem no fundo dos nossos corações, para a sua honra e glória, para o nosso equilíbrio espiritual, mas também para a edificação dos outros, de outras pessoas, dos outros irmãos com quem convivemos nessa caminhada de fé. Que Deus ricamente nos abençoe. Amém.